A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo, o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento, Deus, Ele me trouxe aqui para estar falando da palavra dEle, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Deus tem uma palavra de força, de poder e autoridade para você que está cansado, está cansada, para você que se encontra num momento difícil e não sabe o que fazer da vida. Deus, Ele irá falar contigo poderosamente no nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vos convido a ler comigo o Evangelho aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, que vai nos falar bem assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ler esse texto poderoso que Deus ele nos dá diversos ensinamentos, sabedoria, para nós lidarmos com as dificuldades e reconhecermos que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso amigo, Ele é a ajuda que precisamos, o descanso que nós procuramos, Ele é a resposta que nós precisamos e procuramos também. Louvado seja o nome do Senhor. E esse texto aqui nos fala que é um cântico de vitória, de que Deus ele é por nós. Então, meus irmãos, quando um ser humano, entenda uma coisa, aceita a Jesus Cristo, Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, Ele dá a vitória ao ser humano que aceitou a Ele em todas as áreas, seja na área física, sentimental, espiritual, na saúde, financeira. Deus, através de Jesus Cristo na cruz, Ele deu a vitória por completo. E o mal, ele não pode acusar a vida do ser humano que tem a Jesus em sua vida. As pessoas não podem condenar a vida do ser humano que está em Jesus Cristo. O mundo, a tribulação, a peste, a fome, o perigo, nada do que é maligno nessa terra pode separar o ser humano que está em Cristo Jesus de Deus. Porque, como foi falado, Deus, através do seu Filho, deu vitória sobre todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja nesse momento sendo acusada por alguém. Talvez o inferno tenha usado pessoas se levantado contra a tua vida para tentar te acusar, dizer coisas que você fez sabendo que você não fez. Talvez o mal tenha tentado te colocar para baixo. E eu quero te falar uma coisa, no nome de Jesus Cristo. Se você
aceitar a Jesus Cristo sobre a tua vida, esse mal que está te acusando não vai ter mais poder de te acusar. Porque através de Jesus Cristo, Ele será o teu advogado. Ele intercederá pela tua vida ao Pai. Ele levará as tuas dores a Deus. E o mal, ele não vai poder mais te acusar. O mal não vai poder mais te condenar. Talvez você tenha ouvido, ou talvez o diabo tenha botado na tua cabeça que para você não ter mais jeito, por conta daquilo que você cometeu no teu passado, por conta daquilo que você está vivendo. Talvez em sua mente você possa pensar que para você não há mais jeito. Mas é diferente quando um ser humano está em Cristo Jesus, nada e nem ninguém pode acusar ele. Nada e nem ninguém pode condenar e dizer que não tem mais jeito. Porque foi Jesus Cristo que morreu, ou antes ressuscitou e se levantou dentre os mortos e está à direita de Deus, e Ele intercede pela minha e pela tua vida, sobre a vida daqueles que querem condenar a minha e a tua alma e dizer que não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Nada e nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando você reconhece que Jesus Cristo, Ele é a tua força, Ele é a sabedoria, Ele é o entendimento que você precisa ter para viver nessa terra, você pode ter certeza que o amor de Deus ele vai crescer tão grande no teu coração que você não vai querer mais se separar dele, você não vai querer mais fugir da presença dele. Mas o diabo, a enfermidade, o mal vai vir para tentar te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a Bíblia nos fala: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada. Então entenda uma coisa, que nada nesse mundo pode separar o ser humano que está em Jesus Cristo do amor de Deus. Ainda que a tristeza venha, ainda que o cansaço venha para tentar desanimar o ser humano que tenha Jesus em sua vida, não consegue, porque Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, para nos livrar, para nos direcionar a continuar de pé. E o diabo cai por terra na nossa vida, o mal cai por terra. E nós, através de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Por meio de Deus que nos amou e entregou o seu Filho, a qual nem Ele mesmo poupou o seu Filho, antes o entregou para salvar a minha e a tua alma do mal dessa terra, que constantemente nos persegue para tentar nos levar à tristeza, ao fracasso. Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda uma coisa, somente através de Jesus que o ser humano pode vencer esse mundo. Somente através de Jesus que o ser humano pode vencer o pecado. Somente através de Jesus que o ser humano pode ser mais do que vencedor em meio às lutas, às perseguições. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia nos fala na epístola de 1 João, bem assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quando você aceita Jesus Cristo em tua vida, nasce de Deus, quando você se batiza nas águas, Deus ele te dá uma nova vida, Deus ele te dá um novo pensamento. O teu passado é apagado e Deus ele te dá uma nova vida. E através da fé que vence o mundo, que você aceitou dentro de você, você também tem força, tem poder e autoridade para vencer o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para vencer o mundo, o ser humano tem que estar em Jesus Cristo, tem que ter Ele em sua vida. Para vencer a perseguição, o ser humano tem que estar em Deus. Para vencer a calúnia, a fofoca, o ser humano tem que estar em Deus, através de Jesus Cristo.
Porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. E ninguém pode parar o ser humano que está em Jesus. A enfermidade não pode parar o ser humano que está em Jesus. O cansaço não pode parar o ser humano que está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E por meio dele nós temos vitórias e a garantia e a certeza de que somente através dele que nós vamos vencer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se você não está em Cristo Jesus ou não conhece, busque uma igreja, busque pela tua vida, pela tua alma, porque Deus ele quer te dar vitória, Deus quer te fazer vencer. Só basta você ter Jesus em tua vida e Ele te dará a direção que você precisa. Ele te dará a resposta que você precisa. E te levará ao melhor caminho de vitória, a qual o mundo não pode te dar, a qual o ser humano não pode te dar, a qual o dinheiro não pode te dar. Nem as maiores riquezas do mundo poderá te dar, mas Jesus Cristo pode te dar. Só basta você crer e acreditar que Deus, Ele é tudo que você precisa ter em sua vida. Em nome de Jesus Cristo.